Olá, somos a JS Caetés. Você está no podcast Vamos Juntos. Aqui nós vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida e te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! Vamos juntos sim, vamos juntíssimos. Tudo bem, pessoal? Quanto tempo, né? Estavam com saudades? Eu também. Minha gente, desde o ano passado que a gente não se fala, né? Meu Deus do céu. Estamos voltando aqui, graças a Deus, retomando as atividades do nosso podcast Vamos Juntos. É uma alegria, como sempre, né? Receber você aqui, ter sua audiência. Espero que esse tempo tenha deixado, assim, uma saudade gostosa. E a partir de agora, vamos voltar com tudo, se Deus quiser. Então, minha gente, quero começar, estrear esse podcast 2022 com o tema da estreia 2022. Calma lá. Você que tem vivência salesiana certamente já ouviu falar do que é estreia. Você que não tem a vivência salesiana vai entender do que é que eu estou falando, por que eu estou utilizando esse termo estreia. Então vamos lá. Dom Bosco, o fundador da congregação e da família salesiana, era um santo, assim, muito criativo, muito comunicativo. Ele era uma pessoa, assim, dinâmica até dizer chega. Então, ele tinha um jeito muito especial de se comunicar, de falar, de fazer-se entender para poder enviar sua mensagem e orientar a turma. Então, anualmente, Dom Bosco escrevia uma carta que começava, era a primeira carta, né, do ano, era a comunicação que estreava as outras comunicações. Era a comunicação que iniciava todas as outras falas de Dom Bosco, todas as outras orientações que ele tinha para dizer durante o ano para a formação tanto dos salesianos quanto das crianças e adolescentes que acompanhavam. Sem falar dos outros grupos da família salesiana que também já faziam parte ali da vivência, da evangelização do nosso movimento de salvação da juventude. Então essa carta que Dom Bosco escrevia, ela animava, ela orientava a vivência dos salesianos e da família salesiana durante todo o ano. E aí, minha gente, como a pessoa que fica no lugar de Dom Bosco, depois que ele parte para a casa do pai, que é o beato Miguel Rua, ele é considerado sucessor de Dom Bosco, e não substituto, mas sucessor de Dom Bosco. Então ele continua a tradição da estreia, da carta de estreia do ano, sempre desde que ele assumiu como reitor-mor, como superior da família salesiana. Assim, todos os outros padres que sucederam Dom Bosco e Miguel Rua continuaram a escrever a estreia do reitor-mor. É a carta inicial do nosso superior geral que vai nos animar, que vai nos orientar durante o ano para inspirar ainda mais a nossa missão. Então, neste ano de 2022, nós temos como tema da estreia: fazei tudo por amor, nada por força. Essa frase é de São Francisco de Sales. Mas espera aí, quem é São Francisco de Sales? Então eu te convido a gente aprofundar um pouco mais sobre o tema dessa estreia, sobre esse santo que tanto inspirou este tema desse ano e outras coisitas mais. Vamos juntos? Bem, o nosso reitor-mor atual, que é o padre Ángel Fernandes Artime, escolheu esse tema, fazei tudo por amor, nada por força, essa frase de São Francisco de Sales. Por quê, minha gente? Para oferecer uma contribuição para que a figura admirável deste grande santo, de São Francisco de Sales, no seu 4º centenário de morte, possa iluminar a família salesiana, a família de Dom Bosco, que tem no próprio Francisco de Sales suas raízes e, a partir dali, todos os dias tira sua espiritualidade. Dom Bosco soube traduzir como nenhum outro a força espiritual deste grande santo, de São Francisco de Sales, para a educação, para a evangelização dos seus jovens durante o tempo em que esteve conosco. Mas aí então eu vou te falar rapidamente quem é São Francisco de Sales.
Bom, Francisco de Sales é da região onde atualmente é a França. Ele nasceu no Castelo de Sales, de uma família muito nobre, em 21 de agosto de 1567, e ele morre em Lyon, na atual França, em 28 de dezembro de 1622. Ele foi um padre, depois bispo católico, oriundo da região de Saboia. Gente, é tudo lá na França, para resumir. Ele foi bispo no século XVII e foi declarado também doutor da igreja. E esse título de doutorado, vamos dizer assim, é a especialidade, marca característica deste homem. Então ele é doutor da bondade dentro da igreja. Ele ficou famoso por causa da sua fé muito profunda e por ter uma abordagem gentil com relação aos conflitos religiosos que estavam inflamando a diocese aonde ele era bispo, por causa das questões da Reforma Protestante. E aí ele escreve também muitas obras sobre a direção espiritual, sobre a formação espiritual para leigos, particularmente os livros que ficaram mais famosos dele é a Introdução à Vida Devota e o Tratado do Amor de Deus. Então esses livros inclusive estão, se eu não me engano, estão sendo vendidos até hoje, são editados e lançados até hoje. Então este menino nasceu de um berço muito rico e ele teve sua espiritualidade totalmente voltada para um jeito gentil de lidar com as questões. Então ele ficou muito famoso nisso. São Francisco de Sales vai entrar na vida de Dom Bosco a partir de São José Cafácio, de um amigo de Dom Bosco, do diretor espiritual de Dom Bosco, que na época era José Cafácio, né? Depois seria reconhecido também como santo, que apresenta a Dom Bosco São Francisco de Sales como figura para inspirar Dom Bosco na missão. Não é à toa que o nome da nossa congregação é Salesianos, e aí a gente é salesiano de Dom Bosco, porque também tem os salesianos de São Francisco de Sales, né? Mas nós somos salesianos de Dom Bosco. A nossa espiritualidade, o nosso jeito de fazer pastoral parte com certeza das inspirações e da vida de São Francisco de Sales. Bom, a relação que existe entre Dom Bosco e São Francisco de Sales são bem interessantes. Para começar, eles tinham mães cheias de fé. Tanto Dom Bosco como Francisco de Sales eram dois homens que foram abençoados com mães muito, muito fervorosas na fé. A confiança também em Deus, assim, sobre qualquer questão, desde a tenra idade, fez com que também esses dois santos se conectassem muito. Também entre eles havia uma outra característica marcante: a expansão fecunda das suas intuições, experiências e convicções espirituais. Então eles aprofundaram muito, os dois, essas duas questões. Também as constituições salesianas, os nossos regulamentos, tudo que rege e constitui o que é a nossa espiritualidade vem a partir de São Francisco de Sales. E outra coisa que é muito importante, que é fundamental para nós salesianos, para a família salesiana, que é o sistema preventivo de Dom Bosco. É um sistema capaz de ser aplicado nos mais diversos contextos, um sistema educativo, que também traduz um pouco da nossa espiritualidade, e tudo isso foi inspirado em São Francisco de Sales. Dom Bosco precisava de um jeito de acessar os jovens, de um jeito de tratá-los diferente do que o mundo estava tratando, que era com violência, com indiferença, com marginalização. E a partir da orientação de José Cafácio, para que ele se inspirasse em São Francisco de Sales, Dom Bosco aprende ali e desenvolve a partir da vida desse grande santo, o sistema preventivo de Dom Bosco, que inclusive, eu não sei se vocês sabem, o Papa na época pediu para Dom Bosco escrever sobre esse sistema, para que ele fosse espalhado, ensinado pelas diversas escolas e iniciativas católicas em torno da Europa. Minha gente, Francisco de Sales não é brinquedo não. E Dom Bosco, claro, se inspirou nele para o sistema educativo, para o sistema preventivo de Dom Bosco. Bom, então agora vamos começar a aprofundar o tema verdadeiro, né? Fazer tudo por amor, nada por força. Minha gente, agora uma frase de Dom Bosco que diz assim: a caridade e a doçura de São Francisco de Sales me guiem em tudo. Ou seja, São Francisco de Sales foi uma inspiração total para Dom Bosco. Não só um modelo de ação, mas também um modelo de vida. E isso é um reflexo
muito grande, está muito ligado também ao sonho que Dom Bosco teve aos 9 anos de idade, quando Jesus orienta ele a não com pancadas, mas com caridade, poder conquistar, se comunicar, ajudar, orientar as crianças que estavam brigando e blasfemando no sonho de Dom Bosco. Nada por força. A liberdade é o que deve orientar o coração que ama. Convicções duradouras e firmes brotam de um coração apaixonado, de um coração que ama e que por isso se torna livre. A liberdade é a parte mais importante da pessoa, porque ela é a vida do coração da gente. Então, um coração que é livre, ele é livre porque ele ama. E aí ele faz as suas escolhas. Por exemplo, gente, a gente vai olhar a vida de uma religiosa, uma freira. Então a gente vê que muitas vezes o estilo de vida delas é guiado de um jeito que muitas vezes a gente olha e diz assim: é cheio de repressão, é cheio de não. Não pode casar, não pode isso, não pode aquilo. A gente pensa que é uma vida muito privada de coisas. Mas será mesmo? Veja, será que na verdade essas meninas não amam tanto a Deus e a missão que o Senhor as confiou, que elas se tornam livres de todas essas coisas? Elas se tornam livres para dizer assim: não vou casar porque vou dedicar toda a minha vida às pessoas que mais precisam. E assim eu estou adorando o Senhor. Não vou me maquiar, não vou ser vaidosa, gastar meu tempo com isso, porque eu tenho outra missão, eu tenho uma outra vida, eu tenho uma outra perspectiva com relação ao uso dessas coisas. Que muitas vezes, como vocês sabem, né, a indústria cosmética ela destrói muito a natureza, enfim. E aí é uma outra discussão que eu acho que caberia também a gente colocar aqui em pauta em outro programa. Mas na verdade o que eu queria trazer para vocês é que é o amor que a gente sente por Deus que nos torna livres ao ponto da gente tomar decisões firmes e completamente distintas do que o mercado, do que o consumo impõe a nós. Então, na verdade, a gente não é cheio de não. Na verdade, as freiras não são cheias de não. Na verdade, a vida nossa de religiosos, da vida das religiosas, é um grande sim de liberdade a partir de um coração que ama tanto que se entrega totalmente. A liberdade, então, se torna a lógica da relação de Deus com o ser humano. Por atração, não por coação. A doçura de Deus expressa na ternura da ação do homem. Dom Bosco dizia que o acolhimento e o acompanhamento educativo fazem com que a educação aconteça de verdade. Então a liberdade vai ser sempre um valor a ser garantido, também quando entram em jogo outros valores, como a fé, a justiça e a verdade. Deus, como gostava de dizer São Francisco de Sales, atrai-nos a si com uma amável iniciativa. Às vezes, como vocação ou apelo. Outras vezes, como voz de um amigo, como inspiração ou um convite, ou ainda como prevenção, porque sempre se antecipa a nós. Deus não se impõe, Ele bate à nossa porta e espera que lhe abramos. Essa frase está dentro da nossa estreia, né? E é uma orientação interessante para pensar nada por força, né? Mas tudo por amor. A presença de Deus no coração da gente faz com que a gente se reconheça no desejo de Deus que cada homem traz na profundeza dentro do seu coração. Isso faz a gente já entrar no tema do humanismo cristão. Nós, seres humanos, somos dentro do nosso coração tem uma sementinha da fé, que faz a gente se atrair por Deus. E aí, em diversas regiões do mundo, essa atração é expressa nas formas religiosas, nas outras religiosidades. São Francisco de Sales é um mestre em falar sobre o humanismo cristão. Ele aprofunda a convicção da fé e da confiança no ser humano em Deus. Dom Bosco falava já da plena confiança nos jovens. Ele acreditava nos jovens. Ele buscava desenvolver, a partir das crianças e dos adolescentes, essa busca natural por Deus. A amizade, a proximidade para colaborar na ação de Deus era a chave dessa busca. Uma imagem positiva de Deus. Dom Bosco e São Francisco de Sales traziam sempre esse Deus que promovia, essa visão de Deus que promovia uma mudança de paradigma, uma mudança de visão. As pessoas estavam acostumadas a ver Deus como um pai que estava longe, que castigava, que cobrava. E Dom Bosco, assim como inspirado no Evangelho, né, e São Francisco de Sales, acabam por trazer
essa imagem do Deus que na verdade ama, que nos atrai, que nos quer juntos. Por isso que Dom Bosco dizia: procura fazer-te mais amar que temer. Então, esse é um recado para todos nós salesianos, para todos nós educadores. Minha irmã, meu irmão, procure se fazer amar mais do que temer. Se as pessoas têm medo de você, elas não vão ser verdadeiras do fundo do coração, espontaneamente livres com você. Mas se ela te ama, meu irmão, você vai provar um conhecimento daquela pessoa assim que jamais você imaginou. A gente vai entender que a felicidade plena está baseada na busca de Deus, num diálogo entre Deus e o ser humano. Então, assim, a fé e a razão ficam próximas, ficam relacionadas de um jeito inseparável, porque a busca da felicidade vai se tornar, então, a busca por Deus. E assim, de Deus, a gente vai aprendendo outro dado importante do ser humano, que a gente tem que cada vez mais desenvolver isso: a paciência, como sendo aquela paciência que Deus tem para conosco. Já pensou se Deus fosse impaciente com a gente? Sei nem se tem a gente viva nesse meio de mundo, viu? Outro dado importante dentro dessa estreia que a gente vai aprendendo com São Francisco de Sales, que o nosso reitor mor trouxe para a gente, é o dado da vida espiritual. A santidade agora é uma realidade ao alcance de todos. Isso foi uma proposta muito clara de São Francisco de Sales. Inclusive, aqueles 2 livros que eu falei para vocês que ele escreveu tratavam exatamente disso, de aproximar a capacidade que todas as pessoas, não só os religiosos e religiosas, mas também os leigos, todo mundo tem a capacidade de ter uma vida de santidade, uma profunda vida espiritual. Ela é uma realidade ao alcance de todos. Nem todo mundo tinha isso não, viu, minha gente? Essa clareza não era todo mundo que tinha, não. E o nosso querido Papa Francisco também trouxe na Gaudete et Exsultate, e a partir também da Lumen Gentium, né, do Concílio Vaticano II, essa experiência de que a santidade é uma realidade que está ao alcance de todo mundo. E isso daí, com certeza, esses 2 textos, com certeza, quando a gente lê a obra de Francisco de Sales, vê a vivência de Dom Bosco, a gente vê o quanto eles contribuíram para a formulação da Lumen Gentium e também desse texto do Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. Olha, a vida espiritual e a vida cotidiana não devem ser opostas, não devem ser contrastantes. A nossa espiritualidade, a espiritualidade juvenil salesiana, ela é uma espiritualidade que se dá na vida do cotidiano, no nosso dia a dia. Então, naquele texto lá, Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales, você vai encontrar um itinerário de vida cristã no meio do mundo. Isso já no século XVII, né? Claro que se você for ler, não vai fazer feito uma leitura assim, relapsa, uma leitura preguiçosa do texto e não atualizar, né? Pelo amor de Deus. Vamos atualizando aí, foi o que Jesus fez com relação a Deus. Ele atualizou o conceito de Deus que se tinha no Antigo Testamento. Então a gente também vai atualizando o que os santos vão dizendo para nós. E existe uma convicção, minha gente, uma convicção salesiana. Cada pessoa, minha gente, vinda a este mundo, vem com um projeto pessoal de Deus para ela. Um projeto de felicidade, de realização plena da vontade de Deus para cada uma dessas pessoas que nascem. Nossa missão, então, salesiana, é acompanhar os jovens na descoberta e nessa vivência da sua santidade como objetivo final de sua vida, que é alcançar a felicidade. Mas para isso é necessário, primeiramente, traçar o nosso percurso. A atitude de presença e de escuta são importantíssimas para esse momento. A amabilidade e a doçura. Nós não vamos ajudar ninguém na grosseria, não tem condições. Porém, São Francisco de Sales, que foi um santo conhecido por ser amável e doce, isso daí não era natural dele não, viu? Foram valores que ele aprendeu, foi uma espiritualidade que ele começou a viver fruto de um esforço espiritual. Dom Bosco também. O Dom Bosco era um matuto estourado, que ele era do interior, ele era brabo. Mas aí São Francisco de Sales, depois de ter também feito seu caminho de aperfeiçoamento, deixou para Dom Bosco esse presente de aprender a ser uma pessoa mais dócil. E aí Dom Bosco conseguiu aprender isso muito bem, viu? Tanto que era magnético. Tinha jovens que não queriam nem ser padre, mas quis ser salesiano para estar junto de Dom Bosco. Assim descobriu sua vocação. Bonito demais isso, né? Dom Bosco ensina, minha gente, que o acolhimento, a caridade, bondade,
paciência, afeto, confiança, doçura, mansidão são expressões de amor que geram confiança e familiaridade. É nesse momento que nasce a nossa espiritualidade salesiana, rica de compreensão, de misericórdia, de acolhimento, de capacidade de esperar os jovens com paciência, o progresso e a felicidade desses meninos serem alcançadas a partir do esforço deles mesmos. Para isso a gente precisa de um coração manso, humilde. E aí, minha gente, só na oração a gente vai conseguir isso. O amor, então, segundo o nosso querido superior, é a marca salesiana. Nós amamos porque somos amados por Deus. Ele nos ama porque Deus é bom e assim a gente se torna bom por causa de Deus. Um amor apaixonado até o fim, fazendo sempre a vontade dele. Então deve ser essa a marca da gente. E quem mais nos ensina esse amor tão grande, além de Francisco de Sales e Dom Bosco, que na verdade eles aprenderam dessa pessoa? Claro, de Jesus com seu coração misericordioso. Então, uma devoção profunda que nós salesianos temos é o coração de Jesus. É por isso que a gente aprende a ter paciência, a ter amor, a ser misericordiosos. É essa a nossa espiritualidade, que parte desse coração de Jesus, que nos atrai para o amor, para a misericórdia. E assim a gente vai vivendo uma espiritualidade na nossa carne, no nosso dia a dia, fazendo com que a santidade seja uma realidade própria da gente. Vivendo isso tudo por amor. Um grande valor dado à nossa oração, ao diálogo de coração a coração com Deus, vai fazendo com que a gente perceba que Deus é nosso amigo, que Ele está sempre ao nosso lado. E assim a gente vai aprendendo a amar o que Deus coloca na nossa vida, a amar este mundo que está aí, a amar as pessoas, as relações serem mais verdadeiras, mais honestas, mais próximas daquilo que é o sonho de Deus para nós. E assim a nossa oração e a nossa ação vão alimentando-se mutuamente. A minha oração alimenta a minha ação alimenta a minha oração. Minha gente, eu vivo essa experiência e eu vou dizer a vocês, é maravilhosa. Portanto, eu acho que é fundamental a gente ler esse texto do nosso querido Reitor Mor, tentar entender qual que é a proposta dele para a gente e viver profundamente essa missão salesiana, essa espiritualidade tão linda, tão gostosa, que nos dá um acesso a esse Deus que nos ama, que tudo isso a partir do sim e da dedicação deste grande santo, São Francisco de Sales, que dizia para nós: fazei tudo por amor e nada por força. Em resumo, minha gente, ir ao encontro do outro jovem, aonde e como quer que esteja, continua a ser o serviço mais distintivo de quem tem um coração salesiano. Vivendo o verdadeiro sacramento salesiano da presença e do compromisso de fazer pequenos exercícios de caridade e assim a nossa vida ser toda cheia de amor, daquele jeitinho como Dom Bosco, como São Francisco de Sales aprenderam do próprio Jesus. Então eu te agradeço por ter acompanhado essa explicação aqui, esse aprofundamento desse tema aqui da estreia deste ano 2022 e te desejo que você leia esse texto, procura lá no sdb.org, você vai encontrar esse texto da estreia todinho para você se deleitar e te desejo que você aprenda cada vez mais com Dom Bosco, com São Francisco de Sales, a viver essa experiência espiritual tão bonita de uma vida que tem certeza, que vive no amor e na liberdade, porque sabe que é amada, que é querida por Deus. E é no dia a dia, minha gente, nas pequenas coisas. Fiquem com Deus. Espero que esse recomeço de programas nossos aqui 2022 seja muito frutuoso. Espero que você tenha aprendido bastante e eu tenha te deixado um pouquinho mais curiosa sobre o que é essa profundeza tão bonita da nossa espiritualidade salesiana. Te deixo com um beijo, um abraço, mesmo que à distância. Se cuide, tome sua água, tome suas vacinas, pelo amor de Deus. Se proteja, ame os outros nesses pequenos gestos, tá bem? Te encontro semana que vem. Um abraço enorme e até lá. Deus te abençoe, te guarde e te dê a tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se, façam tudo por amor, nada por força. Menino, eu já ia esquecendo, né? Vamos juntos!
Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.